Em 2012, o UFC criou a divisão peso mosca e 4 lutadores iriam ter a chance de ganhar o cinturão inaugural da categoria. E entre os lutadores tinham o japonês o Yasuhiro Urashitani e os americanos Ian McCall, Joseph Benavidez e Demetrius Johnson. O UFC montou um mini GP e as primeiras lutas aconteceram no dia 2 de março de 2012 no card do UFC On FX Alves vs Kempman. O Benavidez derrotou o japonês Yasuhiro e avançou para a final do GP, e o Ian McCall e o Demetrius Johnson fizeram uma luta muito dura, que acabou em empate. E como precisava haver um vencedor, uma revanche entre eles foi marcada para o UFC On FX Johnson vs McCall, e dessa vez, no tira-teima, o Demetrius Johnson venceu o Ian McCall na decisão dos juízes e garantiu seu lugar na final do mini GP dos Moscas. E no dia 22 de setembro de 2012, no UFC 152 Jones vs Belfort, na co-luta principal da noite, o Demetrius Johnson derrotou o Benavidez na decisão dividida dos juízes, e agora o peso mosca tinha oficialmente seu primeiro campeão. No vídeo de hoje, com vocês, a história da divisão peso mosca do UFC. A primeira defesa de título do campeão Demetrius Johnson aconteceu no dia 26 de janeiro de 2013. Seu adversário foi o John Dodson, que naquele momento era o principal desafiante e vinha de 3 vitórias em sequência e invicto no UFC, vencendo todas as 3 lutas que havia feito no evento. O Johnson derrotou o desafiante Dodson por decisão unânime dos juízes e fez com sucesso a primeira defesa de título. Ainda em 2013, no UFC On Fox Johnson vs Moraga, o campeão fez sua segunda defesa de título com sucesso, quando venceu o desafiante John Moraga por finalização. O Moraga estava vindo invicto no UFC com 2 lutas e 2 vitórias, e todas essas vitórias na via rápida, porém ele não foi páreo para o Johnson. Já estava nítido que o Johnson não seria desbancado facilmente, mas ainda havia dúvidas sobre quem realmente era o melhor peso mosca do UFC, já que a luta entre o campeão e o Benavidez na final do GP foi bem equilibrada. E depois da derrota na final do GP, o Benavidez venceu 3 lutas em sequência e estava pronto para uma revanche. E ainda em 2013, no UFC On Fox Johnson vs Benavidez 2, tivemos a revanche entre eles, e dessa vez o resultado foi extremamente claro sobre quem era o melhor peso mosca do UFC. E o campeão Demetrius Johnson nocauteou Joseph Benavidez no primeiro round e fez sua terceira defesa de título com sucesso. Em 2014, o desafiante da vez foi o russo Ali Bagaltinov, que estava invicto no UFC com 3 lutas e 3 vitórias, porém ele não conseguiu fazer muito contra o campeão e acabou superado na decisão dos juízes com um triplo 50-45 no UFC 174 Johnson vs Bagaltinov, e com isso, o Johnson fez sua 4ª defesa de título com sucesso. Ainda em 2014, o Johnson fez sua 5ª defesa de título com sucesso no UFC 178 Johnson vs Cariasso, quando venceu por finalização o desafiante Chris Cariasso, que vinha de 3 vitórias em sequência, mas claramente não estava no nível do campeão e foi finalizado no segundo round. Em 2015, o jovem e promissor japonês Kyoji Horiguchi teve sua chance de disputar o título contra o Johnson no UFC 186 Johnson vs Horiguchi. O japonês vinha de 4 vitórias em sequência no UFC, ele estava invicto no evento, vencendo as 4 lutas que fez e chegou com um cartel de 15 vitórias e apenas uma derrota na carreira para encarar o Demetrius Johnson. Porém, o Mighty Mouse era um monstro e finalizou o japonês no 5º round e fez sua 6ª defesa de título no peso mosca. Em setembro de 2015, no UFC 191 Johnson vs Dodson 2, o John Dodson teve direito a uma revanche contra o Demetrius Johnson, depois de emendar 3 boas vitórias em sequência. Porém, o Dodson não conseguiu pôr um fim no reinado do Johnson, que agora somava incríveis 7 defesas de título com sucesso. A essa altura do campeonato, o Demetrius Johnson já era considerado um campeão praticamente invencível. O cara já tinha varrido a divisão e já tinha derrotado alguns desafiantes 2 vezes. Simplesmente monstruoso quão dominante era o reinado desse campeão. E a pergunta que todo mundo se fazia era: quem pode derrotar Demetrius Johnson?
um atleta medalha de ouro no wrestling nas Olimpíadas de Pequim, migrou para o MMA e chegou no UFC invicto com 6 lutas e 6 vitórias na carreira. E no UFC ele continuou vencendo, e depois de vencer todas as 4 lutas que fez no Ultimate e contar com um cartel de 10 lutas e 10 vitórias no MMA, o Henry Cejudo era o próximo desafiante ao título e ninguém tinha o background no wrestling tão afiado quanto esse cara, e ele no papel poderia sim derrubar e até mesmo controlar o campeão no chão. E no UFC 197 Jones vs Sampru, o Demetrius Johnson não tomou conhecimento do Cejudo e venceu por nocaute no primeiro round e fez sua 8ª defesa de título com sucesso, e agora o Mighty Mouse já era tratado como um dos maiores e melhores campeões da história do MMA. Já que o Johnson já havia derrotado todo mundo e não havia mais desafiantes que ele já não tivesse vencido, o UFC fez uma edição do TUF com campeões de vários outros eventos, onde o vencedor do TUF teria a chance de disputar o título contra o Demetrius Johnson. E quem venceu esse TUF foi o ex-lutador do UFC, e no momento que essa luta ia acontecer, ele era o atual campeão peso mosca do Titan Fight Championship, Tim Elliott. Ele teria pela frente o imbatível Demetrius Johnson. E no dia 3 de dezembro de 2016, o Tim Elliott surpreendeu e deu um susto no campeão, porém não foi capaz de vencê-lo, apesar de mostrar de fato que o Johnson era um ser humano que poderia ser derrotado. O Elliott acabou derrotado pelo campeão na decisão dos juízes, e assim o Johnson fazia sua 9ª defesa de título. A histórica 10ª defesa de cinturão do Mighty Mouse rolou em 2017, quando ele derrotou o brasileiro Wilson Reis no UFC On Fox Johnson vs Reis. O brasileiro vinha de 3 boas vitórias em sequência, porém pouca gente acreditava que de fato ele poderia vencer o campeão, e realmente o Johnson estava em outro nível e finalizou o Wilson no 4º round e empatou com o também lendário Anderson Silva no número de defesas de título em sequência. Nada mais nada menos do que 10 defesas de título. O Demetrius Johnson estava a uma vitória de quebrar o recorde histórico do Spider de maior defesas de cinturão em sequência, e o desafiante do Johnson foi o americano Ray Borg, que vinha de 5 vitórias nas últimas 6 lutas. E no UFC 216 Ferguson vs Lee em outubro de 2017, o Johnson escreveu de maneira ainda mais permanente seu nome entre os melhores lutadores de todos os tempos, após finalizar Ray Borg no 5º round com uma chave de braço voadora, e agora ele era o dono do recorde de maior número de defesas de título, com 11 defesas em sequência. Todo respeito ao lendário Demetrius Johnson. Depois de fazer 11 defesas de título derrotando todo mundo, o Johnson agora faria uma revanche contra o Henry Cejudo, que depois da derrota para o campeão havia vencido 2 boas lutas e estava pronto para tentar novamente, já que havia evoluído bastante na parte de trocação. E no UFC 227 Dillashaw vs Garbrandt 2 em 2018, o Henry Cejudo colocou um fim no reinado assustador do Demetrius Johnson quando venceu a revanche entre eles na decisão dos juízes. E assim, depois de 2.142 dias de reinado como campeão, chegava ao fim a era Demetrius Johnson no peso mosca do UFC. Depois de perder o título, o Johnson saiu do UFC em uma troca entre o Ultimate e o ONE FC, onde o Demetrius Johnson iria para o ONE e o Ben Askren viria para o UFC. E assim, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, chegou ao fim a passagem do lendário Mighty Mouse pelo UFC. A divisão peso mosca tinha um novo campeão e não podia parar, e depois de colocar um fim na rivalidade com Cody Garbrandt, o campeão da divisão dos galos, TJ Dillashaw, desceu de peso para tentar se tornar duplo campeão, e foi nesse evento do UFC Fight Night Cejudo vs Dillashaw em 2019 que o campeão dos moscas, Henry Cejudo, nocauteou o campeão da divisão de cima e venceu o duelo de campeões, fazendo assim sua primeira defesa de cinturão. Depois de vencer o Dillashaw, o Cejudo decidiu subir para o peso galo para tentar se tornar duplo campeão, e depois que o Dillashaw falhou no exame antidoping e abdicou do título, o cinturão dos galos ficou vago, e com isso o Cejudo lutou contra o brasileiro Marlon Moraes e venceu a luta por nocaute, se tornando duplo campeão do UFC. Porém, pouco tempo depois o Cejudo decidiu abrir mão do cinturão peso mosca para não travar a categoria, e com isso o título estava vago.
No dia 29 de fevereiro de 2020, no UFC Fight Night Benavidez vs Figueiredo, o já veterano da divisão dos moscas, Joseph Benavidez, enfrentou o brasileiro Davidson Figueiredo pelo título vago do peso mosca, e o Davidson venceu a luta por nocaute, porém, como ele não bateu peso, ele não pôde vestir o cinturão, e assim o título continuava vago. O UFC achou melhor refazer essa luta entre eles, e no dia 18 de julho de 2020, no UFC Fight Night Figueiredo vs Benavidez 2, o brasileiro Davidson Figueiredo atropelou Benavidez e venceu por finalização, se tornando campeão peso mosca e colocando de vez um fim no sonho do Benavidez de se tornar campeão. Ainda em 2020, no mês de novembro, o Davidson já fez sua primeira defesa de cinturão, quando finalizou o americano Alex Perez ainda no primeiro round no UFC 255 Figueiredo vs Perez. E por incrível que pareça, 2020 ainda não havia acabado para o campeão, que ainda colocou seu cinturão em jogo no dia 12 de dezembro, ainda em 2020 contra o mexicano Brandon Moreno no UFC 256 Figueiredo vs Moreno, e o resultado dessa luta foi um empate, e com isso, o Davidson fez sua segunda defesa de título. Como a primeira luta entre eles foi muito empolgante e equilibrado, o UFC logo marcou uma revanche entre eles em 2021, no UFC 263 Adesanya vs Vettori 2, e dessa vez o mexicano venceu o Davidson por finalização e se tornou campeão da divisão dos moscas. Em janeiro de 2022, a terceira luta entre o Davidson Figueiredo e o agora campeão Brandon Moreno estava nos planos do UFC, e dessa vez no UFC 270 em Ngannou vs Gane, o brasileiro venceu o Moreno e se tornou campeão peso mosca pela segunda vez em sua carreira, sendo o primeiro lutador da história da divisão a se tornar campeão linear 2 vezes. Depois do brasileiro se lesionar e precisar ficar um tempo de molho, o UFC decidiu criar o primeiro cinturão interino da história do peso mosca, e com isso, o ex-campeão Brandon Moreno lutou e venceu Kai Kara France no UFC 277, e se tornou o primeiro campeão interino da história da divisão dos moscas, e agora, uma quarta luta entre ele e o Davidson Figueiredo era apenas questão de tempo. E no UFC 283, no dia 21 de janeiro de 2023, a quarta luta entre eles aconteceu e foi aqui no Brasil. E dessa vez, o mexicano colocou um ponto final na rivalidade histórica entre eles, quando venceu o brasileiro por nocaute técnico, agora se consagrando campeão linear e unificando o título do peso mosca e se tornando campeão pela segunda vez em sua carreira. Porém, para quem achava que o reinado do mexicano seria maior, se enganou, e isso porque um velho oponente do Brandon Moreno era o próximo desafiante. Eu falo do brasileiro Alexandre Pantoja, que já havia vencido Moreno 2 vezes em sua carreira. A primeira foi naquele TUF que o UFC criou para ver quem seria o próximo desafiante ao título do Demetrius Johnson, e o Pantoja finalizou o Moreno naquela ocasião. E a segunda luta entre eles foi já no UFC, onde o brasileiro venceu na decisão dos juízes, e agora o Pantoja teria a chance de se tornar campeão linear. E isso foi feito no dia 8 de julho de 2023, no UFC 290, quando o brasileiro venceu o mexicano na decisão dos juízes depois de uma luta absurdamente empolgante, se tornando campeão peso mosca, e novamente o título voltou para o Brasil. Bom, até o momento em que eu gravo esse vídeo, essa é a história do peso mosca do UFC. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, deixe um like para ajudar a divulgar o vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui no Jab no Queixo. Valeu, falou, tamo junto sempre.